Live Portugal. O podcast do Live Cap PT2, o projeto de capacitação nacional para o programa Live. Episódio 8. A força da energia local. Olá, bem-vindos ao Live Portugal. Hoje vamos falar sobre o Live e a força da energia local. Para nos ajudar a mergulhar no tema, temos como convidados a Paula Gomes, ponto de contacto nacional do subprograma 7, o Diamantino Conceição, da Ariana Tejo, e o Carlos Ribeiro, do Laboratório da Paisagem, entidades que participam neste tópico. Vamos a isso? Está a ouvir o Live Portugal. O subprograma 7, ou seja, Clean Energy Transition, em português, Transição para as Energias Limpas, tem como tópico mais concorrido em Portugal o tópico 7 local, que tem como objetivo ajudar as autoridades públicas a prepararem-se melhor para a transição energética. É um tópico que oferece suporte técnico às autoridades locais e regionais para que elas desenvolvam planos e estratégias sustentáveis. O foco é combinar diferentes atividades que fortaleçam as competências desses órgãos, garantindo que eles comecem a implementar ações práticas relacionadas à energia sustentável de forma integrada. Olá Paula, muito obrigada por ter aceitado vir ao Live Portugal. Olá, é um prazer para mim estar neste podcast. Paula, como ponto de contacto nacional para este subprograma e falando especificamente neste tópico, o que nos pode dizer mais sobre o 7 local? O Live 7 local é efetivamente um tópico muito específico do 7, na medida em que tem uma dimensão mais granular, localizada na dimensão regional e local, e portanto tem uma escala muito adequada para uma maior integração de medidas e também para a alavancagem de políticas, alicerçada também no lastro e em experiências anteriores, das quais é relevante o Pacto dos Autarcas. Efetivamente, é, como os outros tópicos do Live 7, um tópico que apoia medidas intangíveis, mas bastante estruturantes, como o reforço da capacitação, das competências em toda a cadeia de valor da decisão, abordagens integradas e apoio também às estruturas organizacionais necessárias. Terá também de ter um compromisso político, alocação de recursos e financiamento extraordinário e visa efetivamente criar e reforçar estas estruturas numa ótica de facilitação da troca entre os vários níveis de governança, e esta parte é particularmente importante, bem como o envolvimento de todos os stakeholders. Saiba mais em apaambiente.pt. A Ariana Tejo é a Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo e tem por visão contribuir para a eficiência energética e para o melhor aproveitamento dos recursos endógenos e das energias renováveis, garantindo o desenvolvimento da região. Como seu representante está connosco o Diamantino Conceição. Olá Diamantino, muito bem-vindo ao Live Portugal. Olá, obrigado pelo convite endereçado à Ariana Tejo e é um gosto estar aqui a apresentar os nossos projetos live. Os projetos em curso do tópico 7 local aglomeram o maior número de participações nacionais, considerando a panóplia de tópicos publicados pela Comissão Europeia em cada call anual. O que os motivou a escolher este tópico? No nosso caso, o tópico da transição para as energias limpas motivou-nos particularmente porque está especificamente ligado à missão da nossa entidade enquanto Agência de Energia e Ambiente, que atua no Alto Alentejo e que apoia os municípios nestes comportamentos ou nestas boas práticas comportamentais, quer ao nível municipal, quer ao nível da própria comunidade do Alto Alentejo, bem como a implementação destas ações de melhoria que os possa capacitar, ao mesmo tempo indo em linha com as metas e estratégias definidas, quer a nível nacional ou europeu, com o objetivo de atingir a neutralidade carbónica. São estes as nossas missões desde a nossa criação e ajudando assim, ao fim e ao cabo, os nossos municípios associados a fazer esta transição energética. Live Portugal.
Em que projetos LIFE participam e o que destacariam positivamente em cada um deles? Atualmente, a Ariana Test tem em curso 2 projetos LIFE, o projeto SMART e o projeto NTRAC. Eles têm objetivos muito similares e complementares, embora estejam a ser desenvolvidos para municípios diferentes do nosso território. No caso específico do projeto SMART, destacaria o aumento da capacitação e da capacidade técnica destes 6 municípios, nomeadamente na dinamização de ações de formação de apoio ao planeamento intermunicipal para a concepção e implementação de ações conjuntas relacionadas com a energia e especificamente ao nível da submissão ou revisão dos planos de ação para a energia sustentável no âmbito do Pacto de Autarcas, que neste caso estes 6 municípios são signatários do Pacto de Autarcas. No caso do projeto NTRAC, para além da capacitação técnica dos dirigentes municipais, tem aqui outro enfoque. Pretende também contribuir para a aceleração da transição energética e neutralidade carbónica, aumentando aqui a capacidade das políticas energéticas dos municípios de base rural, de pequena e média dimensão, que é o nosso caso, com um enfoque mais em termos das políticas e da transição energética, com um enfoque em termos sociais e da pobreza energética. Destacaria no caso deste projeto o que foi feito e o trabalho que foram feitos pelos exploradores do clima, que foram para o terreno fazer as suas entrevistas a quem está no território para se poder adaptar estes planos às necessidades e qual é a visão que têm destas matérias. E destacaria também a recente criação da COP, que é uma comunidade de prática que pretende criar uma rede de trocas de experiências e conhecimentos para a transição energética justa. E qual é o impacto expectável destes projetos nos vossos planos regionais de energia? Nós temos a expectativa que estes 2 projetos contribuam para a capacitação dos nossos municípios associados, especialmente ao nível da elaboração e atualização dos planos e estratégias para a transição energética e para os seus próprios planos municipais das alterações climáticas. Ambos os projetos têm ações que estão adaptadas às necessidades dos próprios municípios. Estamos a falar aqui de territórios de baixa densidade e de pequenos municípios. Têm, por um lado, as suas facilidades, porque temos mais proximidade, mas depois têm também algumas particularidades. No caso dos municípios que estão envolvidos no projeto LIFE, especificamente, nós temos a expectativa que consigam fazer esta atualização em linha com os novos compromissos, que façam a atualização ou resubmissão dos planos, alinhando as novas metas do Pacto de Autarcas, e no caso do NTRAC, esperamos que os municípios envolvidos, e depois possa ser transitado nos 2 para o restante território, que tenham em consideração nestes planos as questões da economia social e da pobreza energética. Está a ouvir Live Portugal. O Laboratório da Paisagem é uma entidade promotora de desenvolvimento sustentável do território, focada na inovação, investigação e divulgação científica, na sensibilização da população e na prestação de serviços e consultoria ambiental. Uma entidade cujo número de participações em projetos LIFE do tópico de hoje também é bastante elevado. Em sua representação está connosco o Carlos Ribeiro. Olá Carlos, bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o convite para vir ao Live Portugal. Obrigado eu pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Carlos, os projetos em curso no tópico 7 local concentram o maior número de participações nacionais, como já foi dito. Diante da variedade de tópicos publicados pela Comissão Europeia em cada call anual, o que os levou a escolher também este tópico em particular? Bem, eu diria que há aqui 2 questões que me parecem pertinentes nestas escolhas e que têm a ver com a necessidade de cumprir determinadas metas para as que estamos alinhados de alguma forma, nomeadamente a questão de neutralidade climática até 2030, no caso particular de Guimarães e no caso particular do Laboratório da Paisagem, que tem feito também esse apoio, esse suporte, mas também, obviamente, este reconhecimento de que projetos capazes de reforçar a capacitação, de reforçar a formação, de serem capazes também de ajudar na implementação de modelos de governança são absolutamente essenciais para o cumprimento destas metas, mas também para uma noção muito clara de que nós temos a cada momento de melhorar a capacidade técnica, científica de todas as partes interessadas em contexto de cidade. Live Portugal. E em que projetos LIFE estão envolvidos e o que destacariam de positivo em cada um deles?
projetos LIFE são, de facto, projetos de grande aprendizagem e de partilha entre parceiros. Neste momento estamos envolvidos em 2, um com um mérito que vai muito para além daquilo que é o próprio LIFE, mas tem havido, de facto, uma interação e com outros parceiros, nomeadamente que se trata de um LIFE com municípios ucranianos, e que eu acho que tem sido uma aprendizagem de vida, não só uma aprendizagem do ponto de vista daquilo que vai sair deste projeto como deliverable, como se costuma dizer, mas acima de tudo uma aprendizagem de como é que é possível reerguer estas cidades, nomeadamente no que diz respeito à gestão de resíduos, que hoje começa a ser um assunto tão premente na reconstrução das próprias cidades, e desse ponto de vista eu creio que essa capacitação, essa partilha que tem havido com esses municípios tem sido absolutamente tremenda. Por outro lado, e que no diz respeito ao SET local, tem sido um projeto muito importante nessa tal questão da capacitação técnica que temos estado envolvidos, até inclusive com perfis diferentes entre cidades, entre parceiros, e que tem possibilidade de troca de experiências muito interessantes. Estamos ainda numa fase que ainda é uma fase prematura do projeto, mas que acredito, e temos conversado muito isso entre o consórcio, poderão sair daqui, de facto, metodologias interessantes e inovadoras que nos vão auxiliar, e do ponto de vista local, naquilo que é o cumprimento do Plano Municipal de Ação Climática, mas também daquilo que é o próprio contrato climático, que neste caso particular e localmente Guimarães assinou com a Comissão Europeia para que possa atingir as metas da neutralidade. E por isso acredito de alguma forma que cada um na sua medida não deixam de ser complementares, porque falamos ainda assim daquilo que nós desejamos para o futuro das cidades. Qual é o impacto esperado desses projetos nos seus planos regionais de energia? No que diz respeito ao SET local, ao projeto Life Spark, onde estamos envolvidos e que mais diretamente tem a ver com esta área energética, acredito que um impacto muito positivo, não só das metodologias que podem levar a uma implementação melhor daquilo que são as metas que já estão definidas e das ações que já estão definidas, mas diria eu que podem ser também projetos cujas metodologias que aqui saírem, inovadoras e práticas, podem também ser inspiradoras para outros municípios da região, para que sejam capazes de implementar estas mesmas ações e os modelos de governança, e ao mesmo tempo também beberem muito daquilo que poderá ser a capacitação técnica, em que nós estamos também a tentar envolver naturalmente os municípios da região, porque entendemos que estes projetos não podem ficar no fundo fechados entre o consórcio, tem que ser muito mais do que isso e tem que ser uma fonte de inspiração e de partilha com as outras cidades. Está a ouvir o Live Portugal. E chegámos ao fim do episódio de hoje. Obrigada, Paula Gomes, ponto de contacto nacional, pela sua intervenção. Muito obrigada, foi um prazer participar em mais um podcast. Live Portugal. Obrigada, Diamantino Conceição, pelo seu contributo no Live Portugal. Que em nome da Ariana Tejo, queria agradecer mais uma vez o convite para estar presente no podcast da APA e desejar também os maiores sucessos a todos os parceiros portugueses com os projetos aprovados, quer neste tópico, quer noutros tópicos do programa Live. Live Portugal. Obrigada igualmente, Carlos Ribeiro, do Laboratório da Paisagem, por ter participado neste episódio. Obrigado, foi um gosto estar aqui convosco. Estes projetos acredito que são muito importantes para nós, enquanto Centro de Investigação Ambiental e de Educação, na partilha científica e técnica, mas diria eu também, enquanto suporte da cidade de Guimarães, tem, no fundo, sido líder nestas áreas climáticas, não só por fazer parte da missão das 100 cidades, mas porque será também a capital verde europeia em 2026. Para quem está desse lado, obrigada por nos ouvirem. O Live Portugal é feito para vocês. Obrigada, equipa LiveCap PT2, pelo apoio à produção. Até ao próximo episódio. Saiba mais em apaambiente.pt.